essa história é uma história muito antiga. Eu não sei se você sabe dessa história, mas até o início do século XX, os médicos, por exemplo, lá nos Estados Unidos, seguiam o modelo de ensino influenciado pela cultura greco-romano-judaico-cristã. Então, nas escolas de medicina, se ensinava, acredite você, Leda, ciências como o holismo, a cura através do poder da mente. Os médicos estudavam astrologia. Olha que loucura! Que ano você nasceu? Que dia você nasceu? O poder do seu signo influenciando a sua vida. E tudo isso foi pulverizado quando, em 1910, foi publicado um relatório famigerado chamado Flexner Report. Isso está lá no Google, você pode acessar ao momento que você quiser. O que foi isso? Dois grandes magnatas, um da indústria petroquímica, chamado Andrew Carnegie, e o outro da indústria do petróleo, chamado John D. Rockefeller, contrataram um pedagogo famosíssimo lá nos Estados Unidos, chamado Abraham Flexner, para fazer uma pesquisa e um levantamento das escolas de medicina nos Estados Unidos. Por quê? Porque os caras descobriram que através de derivados da indústria siderúrgica e da indústria petroquímica era possível fazer moléculas que tinham ação terapêutica. Só que tinha que vender isso. Não adiantava fazer medicamento se não tinha quem vender. E para vender, eu tinha que ensinar o médico a prescrever. E aí esse cara, esse Flexner, viajou durante 4 anos pelos Estados Unidos e trouxe um relatório completo e chegou na mesa e sentou com os caras e disse, olha, esse projeto de vender remédio não vai dar certo, porque apenas 10% das escolas médicas nos Estados Unidos ensinam alopatia, ensinam a controlar efeitos com medicamentos. 85 a 90% ensinam um modelo universal. Aí os caras disseram, não, vai funcionar assim. Basta fechar essas escolas que ensinam o holismo e investir dinheiro nas escolas que ensinam a alopatia. E assim, em 1910, foi publicado esse relatório, Que orientando que loucura. passasse a receber dinheiro, né, da Fundação Sempre Rockefeller apenas dinheiro, né? apenas as escolas que ensinavam alopatia, ensinavam a prescrever Que remédios, e todas recebiam. as outras escolas que não recebiam mais dinheiro foram à falência. 80% das escolas médicas nos Estados Unidos foram fechadas num período de 5 anos. E esse relatório, olha só, ainda terminava assim: aproveitando o momento, eu aconselho veementemente a não permitir que negros e mulheres ingressem em faculdades médicas, porque, sabidamente, essas pessoas têm um nível intelectual baixo e não serão capazes de ser bons médicos. Esse relatório está lá, Meu Flexner Report. Deus! E assim foram fechadas todas as escolas de medicina que ensinavam os médicos a pensar, ensinava os médicos a praticar medicina usando o cérebro, os olhos, os ouvidos, a boca, examinando, tomando decisões se um paciente vai ou não se beneficiar de um tratamento. E a partir daí começaram a surgir os tais guidelines. O que é o guideline? É uma sociedade médica que diz assim, ó, não, se passar na sua frente uma pessoa com colesterol total acima de 190, você tem que passar um remédio. Não interessa se ela tem risco cardíaco, se tem histórico familiar, se ela é gorda, se ela é hipertensa. O simples fato do laboratório apontar que o seu colesterol está mais de 190, tem que passar o medicamento. Então, esses guidelines começaram a aprisionar o raciocínio do médico dentro de uma caixa. E hoje, a gente está dominado por dois problemas muito importantes. Primeiro, a preguiça intelectual reinante na medicina. A segunda, grande parte dos médicos está praticando medicina, tratando exame de laboratório e não consegue mais usar o cérebro. E no momento que você deixa de usar o cérebro, o raciocínio, o bom senso e a clínica deixou de ser soberana, você concorda que nós vamos errar mais vezes, vamos acertar menos vezes e vamos tornar a vida das pessoas pior. Então, é isso que está acontecendo hoje Nós na vamos medicina. gastar muito dinheiro com remédio. Claro. Porque, Leda Nagli, O porque quando você objetivo vai foi ver atingido, né? quem O é o objetivo patrão, disse, dos né? dois magnatas. Eu acredito que isso é uma verdade, o patrão manda. E se o patrão na medicina, né, que subsidia e patrocina grande parte da medicina, é a indústria da doença, fica claro que tem pouca gente interessada em saúde se eu tenho uma fábrica que produz medicamentos para a doença. Qual é o interesse que eu tenho em saúde? Contrário, o interesse que eu tenho é que você adoeça o mais cedo possível, acredite que aquilo é uma doença inevitável da velhice
e se conforme em controlar aquela condição com o medicamento que você vai ter que tomar até o fim da sua vida. É isso que está acontecendo hoje na medicina, Eu, lamentavelmente.